Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 2 dos recursos em geral. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1, da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2, da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A petição de interposição do recurso, por despacho do juiz, será de até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a entrega da entrega. Parágrafo 3º. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz desde logo reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2 do recurso sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Inciso 3, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Inciso 4, que pronunciar o réu. Inciso 5, conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la. Conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 6, revogado pela Lei 11.689 de 2008. Inciso 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Inciso 8, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade.
Inciso 9, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Inciso 10, que concedeu ou negar ordem de habeas corpus. Inciso 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Inciso 12, conceder, negar ou revogar livramento condicional. Inciso 13, que anular o processo de execução criminal no todo ou em parte. Inciso 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Inciso 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Inciso 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude da questão prejudicial. Inciso 17, que decidir sobre bonificação de penas. Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade. Inciso 19, que decretar medida de segurança e depois decretar a sentença de julgado. Inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Inciso 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. Inciso 22, que revogar a medida de segurança. Inciso 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos que a lei admita a revogação. Inciso 24, que converter a multa em detenção ou prisão simples. E o inciso 25, que foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que recusar a homologação a propósito de acordo de não persecução penal previsto pelo artigo 28A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre ao Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso no caso do inciso 14 será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos. Inciso 1, quando interpostos de ofício. Inciso 2, nos casos do artigo 581, incisos 1, 3, 4, 6, 8 e 10. Inciso 3, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e nos incisos 15, 17 e 24 do artigo 581. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, ou no caso do inciso 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Parágrafo 2º. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3º. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade de seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei a admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contada a data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo ou requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído do traslado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões
e em seguida será aberta a vista recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não mais sendo lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz à qual ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz à qual. Capítulo 3 da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Inciso 2, das decisões definitivas com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Inciso 3, nas decisões do tribunal do júri quando: a linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia; a linha B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; a linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; a linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso antidistrito, ainda que somente de par da decisão que se recorra. Artigo 594 e 595, revogados pelas leis respectivamente 11.719 de 2008 e 12.403 de 2011. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular,
Se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido, qualquer das partes enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição deste recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista os autos no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser do Distrito Federal e nas comarcas em que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório o traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, inciso 3. E artigo 604 a 606, revogados pela Lei nº 263, de 48, e também os artigos 607 a 608, que tratavam do protesto por novo júri, revogados pela Lei 11.689 de 2008. Capítulo 5 do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Artigo 610. Os recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus,
e nas apelações interpostas nas sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias e, em seguida, passarão por igual prazo ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Há anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes, com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando requerer, por igual prazo. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Aqui cabe mais uma observação que, pela segunda vez no Código de Processo Penal, o artigo 600 tem um artigo suprimido, que neste caso foi o 611. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Inciso 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Inciso 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. Inciso 3. O tempo para os debates será de 1/4 de hora. Artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento ou no prazo de 2 sessões pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, Câmara ou turma atenderá, nas suas decisões, ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6 dos embargos. Artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acordo é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7 da revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Inciso 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso 3. Quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. Inciso 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. Inciso 2. Pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e o julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e no caso contrário, pelo tribunal pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade de execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente o interesse da justiça, que se apense os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso, conforme o artigo 624, parágrafo único. Parágrafo 4º. Interposto o recurso por petição, independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á a vista dos autos a Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e pelo revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.
Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidado um juízo cível, responderá a União se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2º. A indenização não será devida. A linha A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou ocultação de prova em seu poder. A linha B, se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 8 do recurso extraordinário, artigo 632 a 636, revogados pela Lei 3.396 de 58. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para execução da sentença. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida pelas leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Capítulo 9 da Carta Testemunhável. Artigo 639. Dar-se-á carta testemunhável. Inciso 1. Da decisão que denegar o recurso. Inciso 2. Da que, admitindo embora o recurso, obstar sua expedição e seguimento para juízo ad quem. Artigo 640. A carta testemunhal será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo
da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias no caso de recurso extraordinário, fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. Artigo 642. O escrivão ou secretário do tribunal que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento será suspenso por 30 dias. O juiz ou presidente do tribunal de apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal ad quem, que avocará os autos para efeito do julgamento do recurso em imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma, a quem competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável, na instância superior, seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo.